Nós temos dois sinais que comprovam a manifestação do anticristo, da besta e a sua revelação, que segundo os trechos de 2 Tessalonicenses é a apostasia, que ele não se manifestaria antes dela, e segundo outro sinal é o seu governo. Comece por onde, irmãos? Pela apostasia ou pelo governo? Eu não sei qual mais sujo, então eu fico meio perdido, eu não sei por onde vou, mas nós vamos entrar na apostasia. Olha o tamanho, é que a gente não tem, na verdade, tanto tempo para falar de tanta sujeira, mas eu vou tentar ser breve e rápido. A apostasia é um sinal forte da manifestação do anticristo, e eu vou te explicar por quê. 1 João capítulo 2 versículo 18: filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste, vem o anticristo, e já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco, mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Nesse trecho, o apóstolo João coloca o anticristo dentro do cristianismo, dentro da igreja. O que resulta a apostasia da fé? O que resulta a apostasia da fé? É disso que nós vamos falar em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4, que de sorte ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. E João coloca um movimento anticristão, no plural, anticristos, colocando eles dentro da igreja. Então ele diz: saíram do nosso meio, mas não eram um dos nossos. E o que se consagra a apostasia da fé, que seria a base da manifestação do anticristo? Violação da fé e da conduta cristã. Fala, violação da fé, e da conduta cristã. Eu vou dizer para os irmãos aqui mais ou menos rapidamente quais as movimentações da apostasia da fé. Batismo nas águas, desmoralizado e violado, igrejas batizando pessoas nas águas do batismo para consagrá-las como cristãs, sendo que o batismo nas águas é consagração de conversão, de arrependimento, segundo a Escritura Sagrada. Eles têm batizado as pessoas divorciadas e casadas em segundo casamento, pessoas debaixo do vício, do pecado. E nós temos visto que o exercício do batismo nas águas se desfigurou e se tornou uma água benta, uma água de consagração espiritual, mas menos de pacto de conversão, de arrependimento e de testemunho de fé. Então eles dizem: se batiza nas águas porque você tem fé em Jesus, mas a palavra ensina que a fé em Jesus leva às águas do batismo, mas que a consciência dela é você deixar de ser o que você é e se tornar ser em Jesus Cristo nova criatura. Não é água benta, não é água de ebô, não é água de consagração espiritual, mas segundo o apóstolo Pedro, é a consciência daquilo que nós devemos ser em Jesus Cristo. Não é água de despojamento da imundícia da carne, mas consciência e uma boa indagação daquilo que nós devemos ser perante Deus e este Calvário e este Senhor. Mas um dos sinais da apostasia é a violação do batismo nas águas. Igrejas influenciadas com mistificações
e espiritualismo no meio cristão. Mistificações, espiritualismo. O que é isso? São igrejas que transferiram a fé para as coisas simbólicas e materiais. Igrejas que vendem areia, azeite, galho de arruda, plá na cabeça dos irmãos, passar no chão cheio de sal grosso, levar uma cruzinha, uma rosa vermelha. Igrejas que têm enfatizado campanhas de jejum e de oração para realizações pessoais, como se isso desse vitória para alguém. Se Deus não abençoar, quem vai abençoar? Mas são igrejas que mistificaram e espiritualizaram a fé, porque a fé é consistente, é bíblica, é palavra, é ensinamento, é consciência, não é espiritualismo e nem mistificação. Não é aquela ferradura de um cavalo que você pode ver no mundo, um símbolo de sorte. É o que tem sido as igrejas nos dias de hoje. Elas transferiram a fé verdadeira de Cristo e da palavra e do ensino para espiritualizar e mistificar o culto e os objetivos deles dentro da igreja cristã. Quem tem visto isso, levanta a mão e dá glória a Deus. Superstição é o que a gente pode falar do que está na apostasia da fé. Materialismo e ambição como meta de ensinamento dentro das igrejas. Quem tem visto a igreja dos elitizados, dos ricos, do vamos prosperar, as campanhas de Neemias, de Gideão, vamos abraçar o mundo e ganhar. Mas o interessante é que só fica rico mesmo quem prega em cima do púlpito. Anda de jato, de Mercedes e de avião somente quem prega a palavra, porque o povo mesmo no banco são poucos e a maioria está na pingaíba. Igrejas que são baseadas em enriquecimento, que prega ostentação, que ensina a ambição. Então ouça uma coisa que eu vou dizer para os irmãos aqui nesta noite: se cumpre também aquilo que João viu, que do nosso meio saíram também, além da apostasia, daqueles que se venderam ao diabo pelos seus propósitos e os seus objetivos carnais, ramificações também, que até negariam que Jesus veio em carne, o seu testemunho e a sua divindade. O anticristo dentro da igreja. Da manifestação do anticristo, e eu vou te explicar por quê. 1 João capítulo 2 versículo 18: filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste, vem o anticristo. E já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Nesse trecho, o apóstolo João coloca o anticristo dentro do cristianismo, dentro da igreja. O que resulta a apostasia da fé? O que resulta a apostasia da fé? É disso que nós vamos falar em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4, que de sorte ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. E João coloca o movimento anticristão no plural, anticristos, colocando eles dentro da igreja. Então ele diz: saíram do nosso meio, mas não eram um dos nossos. E o que se consagra a apostasia da fé, que seria a base da manifestação do anticristo? Violação da fé e da conduta cristã. Fala, violação da fé, e da conduta cristã.
Eu vou dizer para os irmãos aqui mais ou menos rapidamente quais as movimentações da apostasia da fé. Batismo nas águas, desmoralizado e violado, igrejas batizando pessoas nas águas do batismo para consagrá-las como cristãs, sendo que o batismo nas águas é consagração de conversão, de arrependimento segundo a Escritura Sagrada. Eles têm batizado as pessoas divorciadas e casadas em segundo casamento, pessoas debaixo do vício, do pecado. E nós temos visto que o exercício do batismo nas águas se desfigurou e se tornou uma água benta, uma água de consagração espiritual, mas menos de pacto de conversão, de arrependimento e de testemunho de fé. Então eles dizem: se batiza nas águas porque você tem fé em Jesus. Mas a palavra ensina que a fé em Jesus leva às águas do batismo, mas que a consciência dela é você deixar de ser o que você é e se tornar ser em Jesus Cristo nova criatura. Não é água benta, não é água de... Nós temos dois sinais que comprovam a manifestação do anticristo, da besta e a sua revelação, que segundo os trechos de 2 Tessalonicenses é a apostasia, que ele não se manifestaria antes dela, e a segundo outro sinal é o seu governo. Comece por onde, irmãos? Pela apostasia ou pelo governo? Eu não sei qual mais sujo, então eu fico meio perdido. Eu não sei por onde vou, mas nós vamos entrar na apostasia. Olha o tamanho, e aqui a gente não tem, na verdade, tanto tempo para falar de tanta sujeira, mas eu vou tentar ser breve e rápido. A apostasia é um sinal forte, não é água de consagração espiritual, mas segundo o apóstolo Pedro, é a consciência daquilo que nós devemos ser em Jesus Cristo. Não é água de despojamento da imundícia da carne, mas consciência e uma boa indagação daquilo que nós devemos ser perante Deus e este Calvário e este Senhor. Mas um dos sinais da apostasia é a violação do batismo das águas. Igrejas influenciadas com mistificações e espiritualismo no meio cristão. Mistificações, espiritualismo, o que é isso? São igrejas que transferiram a fé para as coisas simbólicas e materiais. Igrejas que vendem areia, azeite, galho de arruda, plá na cabeça dos irmãos, passar no chão cheio de sal grosso, levar uma cruzinha, uma rosa vermelha.